Oi gente, hoje eu vou começar aqui no canal uma série de vídeos explicando melhor para vocês sobre os parâmetros do som. Vou explicar cada um deles separadamente. Então hoje eu vou falar sobre a altura. Vamos lá? A altura nada mais é do que as notas musicais, todas as notas que existem na escala natural. A altura são frequências de sons juntos numa certa frequência que nos dá alturas diferentes. Por exemplo, o nosso Dó central do piano está numa frequência de 261 Hz. O Lá diapasão, que é muito comum, que se usa para afinar os instrumentos da orquestra, está numa frequência de 440 Hz. Isso é 440 batidas de Hz, batidas de som por segundo. Então, se você quiser ouvir um Lá, você tem que bater 440 vezes dentro de um segundo que você vai ouvir um Lá. Em qualquer coisa que você conseguir bater 440 vezes por segundo, você vai conseguir ouvir um Lá. Em música, a maneira que se encontrou de se anotar as diferentes notas é a pauta. São as notas na pauta, cada nota está escrita na pauta num lugar diferente. E a gente mede a altura, se vai para o agudo, está escrito mais para cima da pauta, se é uma nota mais grave, ela está escrita mais embaixo. E as diferentes claves para poder distinguir os diferentes instrumentos, diferentes alturas que os instrumentos tocam, né? Então, por exemplo, a clave de Sol são para instrumentos mais agudos, a clave de Dó nos instrumentos entre os agudos e o grave, e a clave de Fá para os instrumentos mais graves. Isso, lógico, toda regra tem suas exceções, mas na maioria das vezes é assim. Instrumentos agudos, clave de Sol, clave de Dó e clave de Fá. Clave de Dó para os instrumentos mais médios e clave de Fá para os instrumentos mais graves. Essas alturas são produzidas, essas frequências são produzidas diferente em cada instrumento. Por isso que cada instrumento tem a sua altura, né? Existe o instrumento mais agudo e o instrumento mais grave. Em violino, por exemplo, nos instrumentos de corda, a gente tem o violino que tem um tamanho de corda, né? E uma espessura típica do violino. Por isso, ele é o instrumento mais agudo da família do violino. Ele vai produzir as notas mais agudas na família do violino. Depois, a viola é um pouco maior que o violino, ela é um pouco maior, as cordas ficam consequentemente maiores e as espessuras maiores. Então, ela é um pouco mais grave que o violino. Depois vem o violoncelo, que é maior, a espessura das cordas também vai ser maior, então ele é mais grave ainda que a viola e que o violino. E depois o instrumento mais grave da família do violino é o contrabaixo, a corda é maior, bem maior, quase do tamanho da gente, a espessura é bem maior que a espessura da corda do violino, por consequência vai fazer um som mais grave. Então quanto maior a corda e mais larga, espessa ela for, mais grave é o som que ela vai produzir, entendeu? E isso a gente enxerga muito claramente nos instrumentos de corda, né? Como eu disse agora. Nos sopros, quanto menor a espessura onde o ar vai passar e menor o instrumento, mais agudo ele é. Esse instrumento vai ser. Então nós temos os vários instrumentos. O flautim, por exemplo, é um instrumento dos mais agudos, dos instrumentos de sopro. Ele é pequeno e uma espessura muito fina. O ar vai passar ali dentro daquela espessura num buraco muito mais fino. Então o som dele é muito mais agudo. O fagote, a trompa, o trombone são instrumentos que têm uma espessura maior para o ar passar e eles são instrumentos maiores, que os instrumentos de sopro costumam até fazer umas voltas assim, que é porque o ar vai demorar a passar ali e ele é um instrumento grave. Então, assim a gente consegue entender como que essas medidas, esses hertz, são medidos nas diferentes alturas das notas que os instrumentos produzem. Né? É bem interessante, vocês podem agora começar a observar isso. Outro assunto que faz parte da teoria musical e que tem a ver com as alturas das notas são os acidentes. Quando a gente tem uma nota, por exemplo, a gente sempre fala no violino dedo aberto ou dedo fechado, Dó sustenido ou Dó natural, porque vai mudar a altura dele de acordo com aonde eu colocar o meu dedo, aqui na corda. Então eu vou produzindo, como eu falei no outro vídeo, a gente vai produzindo as alturas diferentes, apertando as cordas e fazendo sons diferentes, né?
Lá, Si, Dó, Ré. Eu fiz Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Eu posso fazer Lá, Si, Dó natural, Ré. E aí o meu segundo dedo vai ficar mais próximo que o primeiro. Então, eu mudei a distância de uma nota para outra. Lá, Si, eu mudei a distância do Si para o Dó. Do Si para o Dó sustenido está mais longe e do Si para o Dó natural está mais perto. E isso eu mudei a frequência com que essa corda foi tocada, e aí nós ouvimos uma altura diferente de som. De novo, então, para vocês perceberem. Lá, Si, Dó sustenido, Lá, Si, Dó natural. Ré, Mi, Fá sustenido, depois Ré, Mi, Fá natural. Então, a gente escuta bem. Os acidentes também mudam as alturas das notas. Ele muda essa frequência. Ele vai mudar a frequência, mudar a altura e, consequentemente, ele faz parte. Então, os acidentes, os sustenidos, os bemóis, os B4, dobrado, sustenido, dobrado, bemol, tudo faz parte dessa propriedade do som, que é a altura. Então, quanto mais alta é a frequência da nota, mais aguda ela será. E quanto mais baixa essa frequência, mais grave ela será. Uma curiosidade é que notas muito graves, nosso ouvido humano não tem capacidade de ouvir, e notas muito agudas também não. Por exemplo, os cachorros escutam notas muito agudas, uma frequência de nota muito aguda, que o nosso ouvido não é capaz de ouvir, e as baleias escutam frequência de notas muito graves que o nosso ouvido humano não é capaz de ouvir. São curiosidades, então, de frequência, de alturas de nota. E da onde vem, então, essas alturas, de onde que surgiu isso tudo, que são as notas musicais, que fazem as nossas melodias todas lindas aí, que os compositores, com muita criatividade e beleza, fazem as músicas pra gente. Espero que tenham gostado. Curtam, dêem um like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e até mais. Tchau, tchau.